Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Leopoldo e essa é uma aula de ensino religioso para sextos e sétimos anos, também para flexibilização e adaptação. Hoje vamos estudar o mito da criação sob diferentes aspectos de vista. Venha conosco nesta viagem pela história, conhecendo o que cada povo pensa a respeito da criação do universo, da Terra e também do ser humano. Então vamos começar com os maias. O livro sagrado dos maias é o Popol Vuh. Segundo este livro, os deuses criaram a terra, céu e depois ainda os animais, os pesados e os mais leves. Contudo, querendo a adoração, eles reuniram esforços para construir os seres capazes de falar. De acordo com os registros, primeiro eles começaram a fazer com lama, mas não deu muito certo. Então, eles começaram a utilizar galhos. Em seguida, decidiram incluir madeira para dar sustentabilidade ao corpo. Mas isso também não funcionou. E aí gerou dúvida e dilúvios. Porém, na última tentativa, usaram milho e água, criando a carne humana falante, mas temeram a perfeição das criaturas. O mito da criação na Grécia também marca a origem do universo retratada naquele tempo. Era um vazio cósmico e então se manifestou os deuses Gaia e Eros, tendo Gaia, que era a terra, o destino de virar lar divino. E aí com isso, Gaia deu à luz ao deus Urano e Oceanos. E aí os deuses em acasalamento formaram a criação. E aí foram diversas batalhas, depois o universo se dividiu e Zeus, descendente de Gaia com Urano, se tornou governante supremo. O titã Prometeu se encarregou da criação humana, enquanto a deusa Atena, a deusa da sabedoria, concedia a vida. Encarregou Epimeteu de dar habilidades e qualidades diferentes a essas criaturas para que pudessem sobreviver. Aí o Titã e o homem acabaram punidos por Zeus, já que o Prometeu queria o homem, a semelhança perfeita dos deuses. Nisso, o Deus Supremo criou Pandora, uma mulher, como forma de castigo. Vamos agora para os Iorubás. Quem são os Iorubás? É uma tribo, é justamente esta tribo que foi capturada e trazida para o Brasil para servir como escravos. Um momento histórico triste da história do nosso país. Esse movimento de trazer os escravos para o nosso país trouxeram a sua cultura. Como é que os Iorubás entendiam a criação do mundo? É muito semelhante aos judeus. Preste atenção. O mito da criação nesta cultura Iorubá relata que o deus Olorum, Deus Supremo, criou tudo aquilo que existe. Cada peça existente no universo foi criada conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Isso inclui os deuses, os outros deuses também, já que Olorum, também conhecido como Olodumare, é a força suprema da vida. Em relação à criação da humanidade, o mesmo encarregou Oxalá de moldar a figura humana. E o interessante é que ele utilizou barro, oferecido por Nanã, que era uma deusa dos pântanos. Ela era dona do barro e através desse barro foi construído o ser humano. Vamos agora para os judeus. A história da criação humana é compartilhada em muitos pontos entre os judeus e os cristãos. No Antigo Testamento, o livro de Gênesis mostra a criação do mundo pelas mãos de Deus em uma semana. Em suma, foi ele que deu lugar a um vazio na existência para um mundo com as leis naturais que conhecemos hoje. Segundo os cristãos e os judeus, toda e qualquer tipo de criação no universo foi dada pelo Criador. E a mitologia persa, como é que fica nessa história? Hormuz seria o mestre e escultor do mundo, ao qual conhecemos. O mito, então, da criação indicaria que o próprio Sol era o seu olho, tornando Hormuz uma divindade onisciente, ou seja, que sabe absolutamente tudo. Em relação ao céu e às estrelas, esses faziam parte das suas vestimentas, enquanto as águas eram as suas esposas. Vamos agora para uma outra mitologia, que é a babilônica. Namu era um abismo sem forma definida,
se enrolou nele mesmo para alcançar o processo de autocriação. Nisso, originou An, que é o deus do céu, Antu, que é a deusa da terra. A união consequente entre esses deuses foi dando vida a elementos vitais da existência, incluindo a humanidade e até emoções. E na China, como é que funciona a questão da criação e a mitologia da criação? Na mitologia chinesa, a origem do universo teria então acontecido graças à intervenção da deusa Nua. Ela é reconhecida como deusa criadora, mãe, protetora, irmã e, claro, como imperatriz. De modo cuidadoso, ela começou a criação do universo sendo visitada pelos deuses, para que então observassem as suas criações. Ela possuía a cabeça e o busto, o peito, humano, com o corpo de dragão. Nua percebeu que nenhum ser pensava como ela. Parando em frente a um rio, moldou com lama um ser com braços, com pernas, para caminhar pelo paraíso. Você já ouviu alguma história parecida? Feito isso, soprou com força a vida, criando os primeiros humanos que passaram a adorá-la e a dançar. Vamos agora para o Egito Antigo. Os egípcios salvaram a história do mito da criação dos hieróglifos sagrados guardados nas pirâmides, papiros e templos. Nisso, o deus Atum ajudou na criação humana de maneira não proposital. Sendo ele um dos olhos de Ra, conta-se que o olho se separou de Ra conscientemente e não quis voltar, gerando conflito entre ele e os outros deuses. Os deuses em questão eram Shu, Tefnut e os filhos de Atum, que o procuraram e brigaram para trazê-lo de volta. Com isso, durante a longa luta, o olho acabou derramando lágrimas sagradas. Nisso, os primeiros humanos brotaram delas, como que a vegetação faz quando a chuva cai. Bem, para encerrarmos o mito da criação em diversas civilizações, em diferentes tipos de nações, a gente percebe que existem semelhanças e diferenças. Não cabe a mim ou a você julgar quem está certo, quem está errado, pois aqui nós temos uma descrição de quem assim a vê. Portanto, precisamos aprender a respeitar as diferentes culturas e assim então entenderemos o que é o ensino religioso que é ensinado nas escolas do Brasil. Nossa aula fica por aqui, voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá!